costuma dizer, estarmos aqui a dialogar com vocês nessa conversa de terreiro semanal. É sempre também importante, né, que a gente resgate o assunto do diálogo anterior, até porque já soubemos aqui que algumas pessoas, né, alguns de vocês estão conhecendo a nossa casa hoje. Então, só para vocês que estão chegando hoje se sintonizarem, nós estamos falando sobre os 10 princípios sagrados de Umbanda. Já falamos sobre um deles na perspectiva androgônica, cosmogônica e teogônica. E damos continuidade hoje ao 9º princípio, que para nós, na sequência que estamos abordando, é o segundo. Então, nós já falamos do movimento umbandista como restaurador da consciência planetária e individual, ou cósmica, né, se assim podemos chamar. Na perspectiva androgônica, é aquela interpretação mais próxima da nossa compreensão. Já falamos da relativizada, que é aquela que nos permite sair, né, dos aspectos antropomórficos, que vinculam, né, as características dos homens, mas ao mesmo tempo já abstrai ao ponto de se conectar com as forças cósmicas relativizadas ou da natureza. Hoje nós vamos abordar esse princípio, ou seja, o movimento umbandista como restaurador da consciência cósmica no sentido coletivo e individual, numa linguagem teogônica. Para que a gente possa assim fazer, o que é importante nós aqui hoje ressaltarmos para o início de conversa? Só para vocês se lembrarem, nós falamos que existe um conjunto, representado num círculo, e existe um ponto. Esse ponto representa o que a gente poderia chamar de mais sagrado, ou espiritual. E esse círculo é o que envolve a todos, é um conjunto que pode abstrair desde as questões mais objetivas até as questões mais essenciais que diz respeito diretamente à divindade. Esse pontinho nós falamos que para se chegar nele nós precisamos sair dos aspectos periféricos da nossa própria individualidade, ao ponto da gente poder relativizar, né, a forma até chegar à essência, que é o espiritual. Só que para se chegar, para sair dessa periferia e encontrar esse núcleo, nós vamos ter que romper com essa distância entre a periferia do círculo e o ponto mais abstrato, que é a realidade do espírito. Aí nós falamos que existem 3 figuras geométricas que representam simbolicamente o que nós estamos aqui tentando mostrar a vocês. Então o conjunto, que é o círculo, abarca tudo. Mas o ponto que não deixa as coisas perderem o sentido é a essência, é o espiritual. E se a gente pudesse limitar uma distância entre quem está na periferia e quem está mais próximo do círculo, seria uma reta. Então essa reta é como se fosse vários círculos concêntricos até se aproximar o máximo possível da realidade espiritual ou o sagrado na acepção literal da palavra, da forma que estamos abordando. Lógico que o que nos aproxima desse ponto, ou nos distancia desse ponto, é a nossa ampliação de consciência. Então, alguns podem estar com a consciência mais avançada, mais próximo do ponto. Ou não, está tão preso às questões humanas que está bem próximo da periferia. Para que a gente consiga absorver esses ensinamentos, é importante que a gente entenda que a nossa fragmentação de consciência nos torna mais densos, ou mais vinculados às questões dos homens, às questões da matéria. Quanto mais ampliada a nossa consciência estiver, mais consciência nós temos da nossa própria realidade. Essa é a proposta da Umbanda no esclarecimento espiritual, para a ampliação da consciência, automaticamente resgatarmos a nossa própria iniciação. Quando nós falamos que o movimento umbandista na linguagem androgônica é esse movimento misturado, regionalizado, com muitas particularidades ainda das questões espirituais representada na cultura do homem, então o movimento umbandista, com essas várias fragmentações que existem, está dentro dessa categoria. Explicamos aqui que 80%, né, dos templos que existem hoje, que praticam a Umbanda, nos moldes popular ou regional, estão aí, nessa periferia. Existem aqueles templos que já relativizam a linguagem dos orixás ao ponto que a gente possa compreender as nossas questões espirituais ou mais essenciais. Esses já possuem uma linguagem cósmica. Não ficam tão presos a essas representações humanas, mas conseguem já traduzir
a linguagem dos espíritos superiores ao ponto de adequá-la, inclusive, na representação da própria natureza. Então, se no movimento umbandista preconizado pela grande maioria dos terreiros, a Umbanda está presa aos templos, nesses tempos em que já se relativiza, a Umbanda saiu do tempo e já consegue abstrair ao ponto da força do orixá na natureza. E nessa terceira que vamos iniciar hoje, a linguagem do orixá, a transmissão desse poder espiritual já está mais próxima de nós. Ou seja, não existe o manifesto no imanifesto. Nós, espíritos, já conseguimos traduzir para a nossa própria representação humana o que é de mais sagrado que nos vincula à divindade. Então nós não ficamos não tão presos na primeira linguagem, que é uma linguagem quase que exclusivamente religiosa. Então o movimento umbandista, na interpretação ou na perspectiva androgônica, está muito preso ainda a essa religião que cerceia, que domina, que prende, que não nos permite ampliar a consciência, interpretar a nossa própria fé. No segundo movimento, que é a linguagem cosmogônica ou relativizada, estes ensinamentos espirituais não estão presos somente à religião. Já conseguem dialogar com a ciência, com a arte, com a filosofia, e essa religião se torna mais forte. Deixa de ser uma fé cega para ser uma fé mais racional, mas sempre voltada para o espírito. E nessa terceira que estamos iniciando hoje, o movimento umbandista já tem uma preocupação de linguagem doutrinária, esclarecedora, da protossíntese religiocientífica, já ampliada para a protossíntese cósmica. Então, se no movimento umbandista, que é representado por uma ainda pequena parcela da maioria dos terreiros espalhados pelo Brasil, eles já falam uma linguagem que é cósmica, relativizada, nesse terceiro a minoria é muito menor ainda. Já se preocupam com a doutrina voltada exclusivamente para o espiritual, exclusivamente voltada para o sagrado. E todos os participantes desse movimento umbandista, nessa categoria de teogônica ou superlativa, já estão num processo iniciático. Não só os que praticam como servidores dos espíritos, que transmitem esses ensinamentos, como aqueles que estão vinculados à comunidade. Já existe uma ampliação de consciência que saiu de um núcleo e já está ampliado inclusive para a sua comunidade. Então o processo iniciático ele não é só mais velado, ele já não é mais só fechado, ele não se encarcera somente a quem está vestido de branco. O movimento umbandista está sendo oferecido a todos. E aí, sem falsa modéstia, eu não posso deixar de dizer que a nossa casa tem se preocupado em inserir-se nesse processo dessa linguagem que é trazida pelo mentor que dirige essa casa, que é o mestre Araniananda, que se preocupa com a doutrina que não fica presa ao regionalismo, que é a linguagem androgônica. Então, ele quer mostrar para nós que o movimento umbandista não é mais aquele arcaico de 1918, preso ainda aos aspectos populares, que venera as imagens, que tem muita dança, muitos colares, muito enfeite. E repito de novo, nós não estamos desvalorizando os praticantes da Umbanda popular. Só que o movimento umbandista avançou. Avançou ao ponto de poder mostrar a esse público que até então estava inserido na primeira etapa, na primeira fase, que existe uma doutrina calcada em conhecimento espiritual. Mas a mais avançada ainda, que entra pelos aspectos iniciáticos e permite a cada um de nós nos iniciarmos. É um movimento livre. Não precisa de papa, não precisa de referência, precisa só de orientação, que de fato seja espiritual, que venha pelos seletos espíritos que são ancestrais, direcionadores de todo o aprendizado evolutivo humano. Então os espíritos não estão preocupados com uma coletividade proselitista. Os templos, nessa categoria de templos superlativos que trazem essa linguagem avançada, abrem as suas portas e oferecem a sua doutrina para todos aqueles que estão dispostos a mudar a consciência. E assim os mentores que estão inseridos nesse movimento traduzem essa linguagem teogônica de uma forma que cada um de nós, independente da gente estar na primeira
ou na segunda, que é a linguagem cosmogônica, ou até mesmo nessa terceira, que é a mais avançada, uma adaptação. Então, o mesmo preto velho, ele deixou de ser um negro escravo para ser um mestre da sabedoria. E aí ele adequa a linguagem dele, assim como o caboclo, a criança e até mesmo o Exu, de forma que se você tem uma consciência que ainda está calcada nessa comunidade, presa lá na linguagem dragônica, eles vão adaptar a linguagem ao ponto de você conseguir beber também dessa fonte. Então eles adequam a linguagem de ensinamento para todos nós, respeitando o nosso grau de consciência. E com isso há um movimento centrípeto, né? Acaba fazendo com que todo mundo que está na periferia beba também na fonte do núcleo. Lembra do circo? Então, se o movimento umbandista é essa periferia, se o movimento, na primeira linguagem, né, esse androgônico está na periferia, se na segunda linguagem eles já estão no meio do caminho, nessa terceira eles já estão próximos do núcleo. Então, por isso as diversidades de terreiros que existem espalhados pelo nosso Brasil. E cada um está onde tem que estar. Todos no seu grau consciencial. E assim como se adequa, se adapta à comunidade, que somos todos nós, também se adequa os espíritos. Dispostos aí a serem inseridos nesse impulsionamento vibratório. Só para ficar fácil, para a gente, já na próxima terça, a gente já ir para o terceiro princípio, né? De trás para frente. Se no primeiro nós éramos um homem de fé, calcado só na religião, como praticantes do movimento humanismo. No segundo, nós deixamos de ser só esse homem de fé, já estamos preocupados com algo a mais, além da nossa somente ida aos terreiros, receber um passe, barganhar com os mentores. A gente já escutou um clarim soar. A gente já escutou o mentor dizer, ó, não basta só vir na igreja e se rezar, tomar passe, que você não vai melhorar sua consciência não. Tem algo a mais. E aí no terceiro, a gente já percebeu esse algo a mais, já saiu desse homem que é só fé, para dar valores às questões essenciais. Como a gente já vem reiteradamente aqui, repetindo aos atributos espirituais, que é o que vai soerguer o ser humano nesse desabrochar espiritual, nessa ampliação de consciência, nessa compreensão que é a linguagem espiritual traduzida pelos espíritos, que de fato são mestres. Se no primeiro momento, na perspectiva andragônica, o movimento era a banda de todos, e se no segundo, que é o cosmogônico, deixou de ser a banda de todos para ser a banda de 7 espíritos, que são os senhores da luz, no terceiro, eles não têm individualidade, já assim como nós compreendemos. Eu falei, deixou de ser o negro para ser o sábio. Deixou de ser o índio bugre para ser um mestre yântrico de movimento, de impulsionador. Deixou de ser aquela criança que gosta de bala, que faz suas gracinhas quando baixa no terreiro, para ser um mestre da pureza e do amor. Então, quando a gente vai conversar com esses mentores, a gente vê que a linguagem é outra. Então, perde-se essas características culturais, não que elas são abandonadas, elas se tornam mais fracas para que a evidência do poder espiritual sobreponha a questão da matéria. E aí eu encerro só para vocês guardarem bastante. Se no primeiro movimento, que é a linguagem androgônica, nós somos pegos pela forma, no segundo a gente já é desperto pela existência. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu papel na comunidade? E no terceiro, que é a iniciática, nós damos valor à essência. Nós deixamos de ser aquele homem só da forma, só o ser humano, bem como aquele que relativiza, às vezes dá valor às questões do espírito, mas às vezes se perde com as questões da matéria. Para sermos uma pessoa centrada, sabendo o que quer, diante da própria evolução espiritual. Então o movimento tem essa preocupação. O movimento umbandista, como oitavo princípio, nono princípio, né, já é o segundo de trás para frente, ele é esse movimento de restauração da consciência planetária e individual. Se ela começa esse despertar individual no primeiro movimento, que é o andragônico, quando a gente chegar no último, o nosso despertar já é planetário, já é universal, já é espiritual. Encerra assim, né, o oitavo princípio, aliás, o nono princípio, que é o movimento umbandista,
nas suas 3 linguagens. E na próxima terça a gente volta aqui falando do 8º já com perspectivas diferentes. Tá bom? Bom rir a todos vocês. Saravá.